Em poucos minutos, eu queria falar sobre um dos grandes truques do diabo. Ansiedade pela comida, pelo sexo, pela riqueza, pelo respeito, pela intimidade, pelo amor. É um desejo pelo nada? Se é, como isso funciona? Então, beleza, luxúria e nada. A luxúria tem fome de nada. A luxúria é o instinto primordial caído que cria uma demanda pelo nada, nihil. A luxúria ou a cobiça é idolatria, a adoração de ídolos. E os ídolos são literalmente nada. Paulo diz em 1 Coríntios 8, verso 4: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então a luxúria é a adoração do que é escuro, sem forma e vazio. Agora, por quê? Por que desejamos o nada? Por que nós desejamos o nada? Porque desejamos fazer a realidade por nós mesmos. Nós desejamos criar a realidade. Desejamos criar para nós mesmos, nosso próprio significado, nosso próprio futuro, nosso próprio universo, nossa própria verdade, não é? E é por isso que o Novo Testamento sempre adverte contra a luxúria do status, não é? A luxúria da carne, a luxúria dos olhos. Então, a luxúria, por exemplo, não é apenas um desejo sexual menor ou mesmo perverso. Um dos grandes truques do diabo foi isolar a luxúria à categoria do desejo sexual. É claro que a luxúria acontece lá, mas falando biblicamente, a luxúria é algo muito mais amplo e muito mais profundo e de natureza, eu diria, de natureza cósmica. Inclui rebelião sexual e anarquia, mas é, na verdade, o desejo fundamental de toda rebelião e de toda anarquia, de toda ilegalidade, de toda autodeificação. E é por isso que não pode haver coerência ou status quo para a revolução sexual, por exemplo. Ela é necessariamente nihilista. Não pode parar até que não haja nada. Não pode parar até que tudo que foi feito tenha sido desfeito. E é o que se vê claramente em nossa cultura, em nossos dias. Muitas vezes o desejo no Novo Testamento está ligado à carne, desejos por coisas, coisificar pessoas, gratificação, status. Então, por exemplo, Jesus diz em Marcos 4,19: mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas a Bíblia também descreve frequentemente a luxúria como muito mais cósmica, como algo que se aproxima do núcleo da realidade. Jesus, por exemplo, diz assim em João 8,44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar
o desejo dele. Ou em 1 João 2,16, que diz assim: por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou a luxúria dos olhos, e o orgulho da vida, ou seja, o status, não vem do Pai, mas vem do mundo. E então a luxúria da carne, a luxúria dos nossos olhos, está cheia de orgulho mundano do diabo. Em Romanos 1,24, Paulo diz: portanto, Deus também os entregou à imundícia através dos desejos dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre eles. Então, essa luxúria flui diretamente da rejeição de Deus, nosso Criador, e do culto das coisas criadas, ídolos, no lugar de Deus. Então, as luxúrias surgem dessa origem, o desejo de deslocar Deus, nosso Criador, do seu lugar. Esse é o desejo primordial que cria isso. Paulo diz assim em Gálatas 5, a partir do verso 16: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso é o que Paulo diz em Gálatas 5, 16 e 17. Mas a Bíblia há muito o que dizer a esse respeito. Por exemplo, em Romanos 6, 12, Romanos 7, 7 e 8, Efésios 2, 3, Efésios 4, 22, Colossenses 3, 5, 1 Tessalonicenses 4, 5, 1 Timóteo 6, 9. Nós podíamos continuar mencionando. Muitas dessas referências do Novo Testamento enquadram a luxúria como ponto de batalha crucial para o cristão. E a guerra entre o Espírito de Deus e o nosso eu anterior, ou a rebelião restante em nossa carne. Essas luxúrias não são apenas o desejo de satisfazer um certo apetite, são pontos de inflamação, entre aspas, do desejo mais profundo e antigo de destronar Deus, desconstruir e refazer o mundo de acordo com nossos próprios caprichos, ser nosso próprio Criador, ser os capitães do nosso destino, os mestres da nossa alma, ou seja, ser como deuses. Então vamos ligar os pontos um pouco mais. Ansiedade pela comida, pelo sexo, pela riqueza, pelo respeito, pela intimidade, pelo amor. Na superfície, pode ser difícil ver como isso pode estar desejando o nada. Certamente não é o que pensamos estar desejando. O que achamos que queremos é essa coisa, é essa experiência, e não o nada. Mas essa é a falsidade da luxúria. Essa coisa preciosa, essa experiência, esse prazer não existe. O diabo, ele mostra uma imagem, uma imaginação, uma oferta imaginária, eu diria uma miragem. Mas você diz: não, sim, existe. Eu vi isso no comercial, eu vi a alegria em seu rosto, eu vi o prazer em seus olhos, eu imaginei ser amado assim, desejado assim, querido assim. Exatamente. Você imaginou isso. Era uma foto, um filme. Não é real. É fabricado. Você viu uma imagem que parece retratar alegria, parece retratar felicidade,
parece retratar prazer, mas é uma imagem, é um ícone, é um ídolo, não é real. Tá bem, você diz, mas eu sei que meu amigo é real. Eu vi seu casamento, eu vi seu carro, eu vi seu corpo, eu vi seu trabalho, eu vi sua família, eu vi sua liderança, quem sabe eu vi o seu ministério. Ele é real, ele é real. Sim, é claro que eles são reais. E está bem que eles realmente gostem desses presentes. Mas a luxúria imagina que você poderia roubá-los por si mesmo. A luxúria imagina tomar o que não é seu e curtir como se fosse. Mas essa é a coisa, esse é o ponto. Isso é impossível. Você não pode realmente roubar o que não é seu e apreciá-lo como se fosse. Sim, você pode roubar o carro de outro homem, o trabalho de outro homem, a esposa de outro, a posição de outro homem, o ministério de outro homem. Mas quando você o fez, você achará que você realmente não tem o que eles tinham. Porque resulta que o gozo e o prazer nos dons de Deus está todo ligado ao fato de que essas coisas são presentes de Deus, recebidas com alegria e gratidão, porque Ele deu. Então estamos novamente reconhecendo que a luxúria e a cobiça não é meramente desejar algo que não é seu, é estar realmente desejando nada, desejando um mundo desfeito. Os dons de Deus, os dons que Deus não administrou, para que você possa refazer o mundo de acordo com sua própria sabedoria. E é por isso que a luxúria não é apenas um pouco eu diria, devaneio tolo. A Bíblia descreve isso como central para a grande guerra. São estes, a Bíblia diz, os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. É o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,6. E, por exemplo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É o que Paulo diz em Tito 2, 11 e 12. E diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, paixões, luxúrias, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, voltando a mitos. É o que está em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Você vê, tudo isso é porque, quando se trata do triunvirato das virtudes, a verdade, a bondade e a beleza, os cristãos devem sempre insistir em uma hierarquia com a verdade no topo, seguida pela bondade e pela beleza. O derivado necessário da verdade e do bem, mas não o contrário. Os homens naturalmente querem prazeres e alegria sem uma sã doutrina. Isso é o que a luxúria sempre quer: prazer e beleza e alegria sem a verdade, sem Deus. Os ouvidos, então, com coceira, se afastam da verdade. A luxúria é uma demanda por fábulas, é uma demanda por mitos, e é isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, a beleza não existe por si só. É por isso que as pessoas podem ter essas coisas e não ter a beleza, de fato, e aquilo que era para trazer a satisfação e o deleite
no coração. Então a verdadeira beleza é apenas e sempre a glória e o brilho da verdade e do bem, não é? Que só podem fluir de uma fonte. Mas no momento em que a beleza é separada do fundamento da verdade e do fundamento da bondade, ela está oferecendo um mundo falso, um mundo mitológico, um mundo de beleza inexistente, além da verdade e da bondade de Deus. É por isso que a nossa cultura é tão cheia de desespero, e o homem vai chegando ao fim da vida cheio de desespero, apesar da quantidade enorme de luxúria e desejos, não é, que inundam nossa cultura. É claro que o pecado e a rebelião no mundo de Deus são sempre parasitas. O pecado e a rebelião só existem tentando recriar secretamente e tirar sua força da verdade que eles odeiam e desprezam. Então, quem te deu essa mente? Quem te deu essas mãos? Quem te deu aqueles olhos? Quem te deu essa respiração em seus pulmões? Quem te deu esse coração que pode latejar sentimentos? Aquele que te criou te deu esses presentes. Esses presentes que usamos tão rapidamente para exigir e buscar o nada. Que o mundo seja desfeito e recriado de acordo com os nossos desejos. Então, fale sobre fábulas. É o que sempre a luxúria quer ouvir. Fale sobre mitos. É o que sempre a luxúria quer ouvir. Então, o fim de nossas luxúrias é literalmente o nada. Não há nada ali. É frio, é escuro, é completamente solitário. Então é desesperador. Então é depressivo. Mas nós servimos ao Deus que cria ex nihilo. Nós servimos o Deus que fala luz em nossa escuridão, que fala vida em nossa morte. Nós servimos ao Deus que não nos deixa em nossa imaginação vã, em fábulas e mitologia. Nós servimos ao Deus que é a verdade, que é o mesmo que dizer o Deus que é o único fundamento de toda bondade e beleza. Então, ele veio para nós, na pessoa do seu Filho, a verdade em carne, para dizer a verdade sobre o nosso pecado e loucura, mas também para permanecer em nosso lugar, para receber esse julgamento profundo e furioso devido a nós, a fim de nos levar para casa, para que a verdade pudesse nos libertar. E, visto sob esta luz, autocontrole, sobriedade, contentamento, modéstia, não são virtudes que negam a bondade das coisas deste mundo, as coisas criadas de qualquer maneira. Em vez disso, são enfaticamente as virtudes que nos fundamentam precisamente da verdadeira bondade desse mundo criado por Deus. Elas entendem que todas as falsas ofertas de prazeres e autobusca são fábulas, são mitos, são faíscas fugazes que desaparecem no nada. Vêm do nada e levam para o nada. Mas a verdade de Deus, a doutrina sadia de Deus é o fundamento de toda beleza. E só à sua mão direita estão os prazeres para sempre. Então, nós, quando contemplamos essa beleza de Deus na face de Cristo, o grande truque do diabo
se desfaz e nós enxergamos que toda luxúria é apenas fábula, mito, e isso perde então o poder sobre nós. Amém, querido. Amém. Come to me, you